Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Clima de Olimpíadas, né? De manhã, de tarde, de noite. Emily Rebouças, tudo bem? Menina, não bastassem as Olimpíadas, ainda tem os corredores políticos, né? Que a gente fica vendo o povo correndo. Menina, eu fiquei com falta de ar, como eu disse no último episódio. Ei, eu tô preocupada com esse episódio. Ó, 4 mulheres, vocês vão já saber quem é a quarta. O roteiro da gente tem 5 páginas. Mulher, havia, vai dar logo oi pra Inês, porque hoje o negócio vai ser esticado. Oi, Inês, Aparecida. Menina, é mesmo. 4 mulheres, olha. Quando é, né? Mas tem homem falante, não fala só das mulheres, não. Tem homem falante. O dia 6 fala que o Preto Zezé, a Maria beberam tudo água e chocalho, né? Não é só a gente mulher que fala, não. Eu estou em clima de Olimpíada e fica assim, nervosíssima. Então, aquelas meninas da ginástica, mulher, eu não vejo, não. Vejo a hora cair naquilo ali, se patifar no chão. E as do skate, que realmente caiu. O skate cai. Menina, o que é aquilo? Não, mas eu amo assistir a Olimpíada. É bom demais. Pois, já antecipamos aqui, a gente está com a quarta cunhã hoje, que vai nos ajudar muitíssimo com sua análise política, pessoa muito, muito querida nossa, Mona Lisa Soares, professora da UFC. Muito obrigada por estar com a gente, viu? Oi, Emily, Inês, Camila. Para mim também é assim, uma satisfação sem tamanho estar aqui com vocês. Ainda mais nesse luxuoso estúdio, tá né? Vendo? A gente, chique. Quando escuta e assiste vocês, a gente fica assim, gente, que glamour. Poxa. Hoje... E Mona Lisa sempre está nos episódios, né? Só com a vozinha dela, e agora está aqui, beleza! E a paleta de cores, gente. Eu e a Emily de preto, Mona Lisa e Inês de verde. Não foi combinado assim, tá vendo a harmonia do negócio. Harmonia. Sincronicidade. É total, total. Pois hoje o episódio é a gente vai fazer análise do que já está acontecendo, porque a campanha está no mundo, tanto nas redes como nas ruas. Até adesivo a gente já vê na rua, o negócio tá demais, né? E aí já dá para começar a fazer aquelas primeiras análises das escolhas, dos caminhos que os candidatos estão tomando para conformar aí a essa campanha eleitoral que vai ser muito, muito pesada. Fora isso, a gente tem novidades, já teve convenção, tem as que já estão marcadas, enfim, é muita coisa, a gente vai focar em Fortaleza, mas é coisa demais. Como a Emily falou, 5 páginas de roteiro, minha filha. É a Bíblia. Antes de começar, a Bíblia não, prometemos ser objetivas. Antes de começar, deixo o convite para você apoiar as cunhãs. Precisamos muito, gente. Assim, o podcast só existe pela ajuda, pela contribuição de cunhãzetes e curumins. Hoje eu estou até gaga. Ave Maria, sai para lá, gagueira. Cunhãzetes e curumins que nos apoiam desde o comecinho da nossa empreitada. Lá em 2020, tem gente que está com a gente desde então. E a gente agradece demais todos os apoios. Se você quer nos apoiar, pode nos apoiar, apoie. É bem facinho. Aqui na tela, se você está nos vendo pelo YouTube, tem um QR Code que te leva direitinho para a campanha do apoia.se/ascunhaspodcast. Mas não, você quer de outro jeito, você quer mandar um Pix, você quer apoiar pelo Orelo, dá certo também. Na descrição do episódio tem todos os caminhos. Fora tudo isso, curte a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, vai lá, espalha a palavra, comenta com seus amigos que você escuta a gente, tá bom? É isso. Agora, vamos começar? E o começo é aquilo. A gente fica de cara, porque a campanha já está no mundo. Nem tinha candidatura formada ainda, confirmada. O primeiro principal, né, entre os principais candidatos a ser confirmado foi o Sarto, neste final de semana, o prefeito Sarto, confirmado candidato à reeleição pelo PDT. Mas os outros ainda são pré-candidatos e a campanha no mundo. Campanha no mundo. E a gente... Assim, a sensação, Mona Lisa, já jogando aqui a primeira pergunta, é que tá sobrando meme e faltando proposta. Enfim, vai ser uma campanha de memes, assim, é isso que vai... Sei lá, é tão vazio, mas é isso que vai ser? Bom, acho que a gente tem algo a observar nessa eleição. De fato, a memificação, a tiktorização, ela já está no mundo das campanhas. 2022 foi um momento muito expressivo disso, né? Principalmente imaginar que a gente tinha campanhas nacionais, onde o debate programático é muito expressivo, e ainda assim a gente viu uma circulação enorme, todas as pesquisas feitas Internet Lab, todos apontaram isso como uma marca muito expressiva. Uma coisa que a gente pode observar, talvez, agora, é que, assim, primeiro tem uma dimensão, talvez, de pré-campanha, possa ser também um momento em que isso circule mais, porque a gente ainda não tem horário de TV, onde, de fato, é geralmente o estímulo de apresentar os programas, né? Fazer um discurso mais estruturado, de visibilidade e tal. E como a gente só tem um momento de redes, então as redes são efetivamente propícias para isso. Para meme, para trend, para tudo no mundo. Agora, de fato, o que chama muito a atenção
a aposta generalizada nesse modelo de comunicação no período pré-eleitoral. Né? Você vê desde, por exemplo, candidatos típicos desse ambiente, como André Fernandes, né, até o prefeito da cidade, que, na verdade, hoje é o maior usuário desse tipo de estratégia. Né? E acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Isso diz muito a respeito da própria condição em que ele chega para concorrer à reeleição, né, do ponto de vista da sua imagem pública, do que se espera dele e tal. Então, assim, Camila, eu diria assim, é de fato uma marca da pré-campanha, pode ter relação com a plataforma, com a possibilidade de uso técnico, que não tem ainda TV, essas coisas, não é? Teve as propagandas partidárias, é evidente, mas acho que vai ter muito na campanha. Agora, a ver como é que vai conseguir constituir campanhas de multicanais, ou seja, em que essa linguagem, de fato, será que ela vai circular por todos os espaços? Ela vai ter a preponderância na TV ou em outros, como ela tem nas redes? Então, acho que isso a gente vai precisar acompanhar a campanha. Você está dizendo aí que é a questão, assim, talvez, da pré-campanha. Isso seja a pré-campanha, que eles estão usando as redes sociais e tal. Mas eu estava vendo o tempo de TV, o tempo do horário eleitoral, o gratuito, que chamo sempre gratuito, que aquilo ali não é de graça de jeito nenhum, né? Somos nós Estamos que pagamos. Lá pagando. O Sarto vai ter um tempo mínimo. Ou seja, qual é a saída dele? Continuar nas redes. Vou só te dizer aqui o tanto de tempo que o Sarto tem naquele horário que tem 10 minutos de meio-dia, né? E 10 minutos à noite. Pois ele vai ter 50 segundos e 29 décimos. Só, Inês, caramba. 50 segundos e 29 décimos com esses partidos, tudinho aí que ele juntou. Ele é do PDT, aí juntou a Federação PSDB Cidadania, aí tem o Avante, agora esse saiu só mesmo dos cadernos Avante, porque era menino, vocês não eram, não. DC, o PRD, o PRTB, o Mobiliza. Muito prazer, Mobiliza. Tem esse partido. Prazer, Mobiliza. PMB, de bola, e o Agir. Olha, juntando tudinho, ele fica com... mulher, tem pena? 1 minuto e 68 segundos. Não tem condição, pouco, né? Porque esses partidos, tem uns partidos que não tem não tem nem representação na Câmara. Não tem representação. Aí qual é a saída do Sarto? Redes. Continuar nas redes. E é bom lembrar, né, que isso é pouco também, porque, se eu não me engano, né, Mona Lisa, o tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio diminuiu, né? Exatamente. Eram 25, agora é 10. Agora só é 10. Pouco. Então, em cada bloco daquele, um de manhã, né, um meio-dia, e o outro da noite, 50 segundos e 29 décimos. 1 minuto e quanto juntando todo mundo, Inês? Não, 1 minuto e tanto juntando todos, né? Mas mesmo assim é muito pouco. Mas juntando os dois, tá entendendo? Ele vai ter porque que é dividido. É dividido. Aí pronto, ele vai ficar uma berreca de tempo. Aí ele vai ter que continuar nas redes, botando aqueles óculos escuros, não é possível. Porque aquilo não combina com ele, aquele é artificial. Porque o que é que combina com aquilo ali? Eu dou 2 exemplos. O menino de Recife, o João Campos, porque começou assim... E o João Campos é assim, é um menino jovem, participativo, ia pra rua. Não estou aqui dizendo que a gestão dele é boa, ruim, ou se foi pago. É só em termos de comunicação. Mostrando a comunicação. Ele sempre foi assim. Perfeito. O outro que é também assim, todo descolado, o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, né? Inclusive, as figuras, as imagens, a gente tem que falar nisso. É imagem, gente. É imagem. Perfeito, o João Campos é aquele menino gato, né? Para quem gosta daquele tipo, brancoso, olhos claros, papapá. A namorada dele, a Tabata. Aí, tudo bem, ele sempre foi na rua e dança. É natural. Agora, o Sarto me chega com aqueles óculos. Que diabo não, e sabe o que é que eu acho mais curioso? O resgate é uma coisa tão tiozão. Demais. O resgate do Luva de Pedreiro, mulher. O Luva de Pedreiro nem tá mais em alta. Acho que agora nossos ouvintes talvez não tenham visto esse vídeo que saiu logo depois da convenção, né? O Ciro, o Sarto e o Roberto Cláudio. Menina, eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei assim, branca. Descreva, Inês, descreva. Como é que foi esse vídeo? Não, eu não tenho coragem, não. Os 3 de óculos aqueles óculos assim. Juliette, procurem né? as redes sociais. Já tá no mundo. E fazendo entrega. Não, gente, não, eu triste. acho que a Inês... Não é isso, Inês toca um ponto central, né? Assim, é óbvio que quando a gente fala de comunicação em campanhas, todo mundo pensa assim que existe uma receita, e é óbvio que tem irregularidades,
no debate, inclusive técnico, das plataformas, da TV e etc. Mas eu sempre gosto de pensar que a comunicação, ela prescinde, né? Assim, ela demanda, na verdade, uma dimensão substantiva, que é quem é essa pessoa. Exatamente. Você não constrói uma imagem pública dissociada de quem é aquela pessoa, da sua trajetória pessoal, do contexto da disputa, né? Então, assim, agora, essa estratégia do Sarto, eu tenho uma impressão de que ela tem a ver com uma ausência de carisma do prefeito, né? Assim, coitado. por exemplo, essa propaganda, a imagem governamental é bacana, foi muito bem construída nos últimos tempos. Eu lembro do episódio que a Emily falou do Réveillon, foi a Prefis que fez. A Prefis está na nossa cabeça o tempo todo mundo agora sabe que foi a Prefis que fez. Aí, ok, eu construo a ligação da população com a Prefis, mas e com o prefeito? Certo? Então, quem é esse prefeito? O Sarto não tem carisma. A gente lembra 2020, a Marion foi acartada para humanizar, para trazer E o Roberto Cláudio, meu povo. Isso mas assim, eu digo do ponto de vista... Nas costas. Exatamente. Mas do ponto de vista até desse universo mais leve e tal, a Marion era a candidata do segundo turno. Os adesivos eram da Marion. Né? Então, os memes. Tudo, exatamente. Tudo Então, aí agora eles tentam fazer isso com o prefeito. Agora eu concordo com a Inês. Acho que tem um limite. Não é? Tá beirando assim, sem limites, porque tá perdendo um pouco essa ideia de coerência mínima entre o que se espera de um candidato. De fato, eu acho que já está sendo excessivo a estratégia de memetização, de circular nas trends e tal. E isso, obviamente, pode impactar, porque o que a população também espera do prefeito numa situação de incumbente? Me parece, né, Monalisa, não sei se tu concorda, mas tem duas frentes aí de estratégia na pré-campanha do Sarto. Uma é essa suavização da imagem dele, como o Sarto zoeiro, e aí resgata o óculos Juliette, né, que é forte assim na periferia. Juliette. É um óculos que virou assim, passou a ser muito replicada de uma marca chamada Oakley. E passou a ser replicado, né? Pirateado e a galera, né, usando nas periferias e tudo. Olha, as cunhas é cultura pop também. Eu também desconheci isso. Eu fui pesquisar, porque de onde é que surge, né, essa história do Juliette? Esse meme do Luva de Pedreiro tem essa estratégia de suavização. E, por outro lado, aí eu acho que a gente podia ir para essa seara, que ficou muito nítida na convenção do Sarto, né? Quando você vai ver, por exemplo, o vídeo que ele divulga depois da convenção, é destacando o lance da segurança pública. Sim. Municipalizou. Eu acho que essa convenção sacraliza o que a gente vem percebendo, né? De que vai ser a eleição municipal da segurança pública. E, curioso, eles começam a adotar uma estratégia bem bolsonarista de associação do PT com o narcotráfico e com o crime. Né? Resgata uma CPI que foi arquivado em 2018. O Evandro era líder do governo Camilo na época, né? E ele foi um dos deputados, não foi o único, vários deputados, foi arquivado a CPI. Em peso, com certeza, ajudou a fazer esse arquivamento. Parece que o Camilo até defendia a CPI, mas vários deputados não quiseram aprovar. E o Evandro foi um dos que foram mais enfáticos, assim, dizendo que temia pela segurança da família, que achava que essa CPI poderia causar represália do narcotráfico e tudo mais. Alguns argumentaram que isso não era da alçada do Estado, era para ser uma CPI nacional, enfim. E aí, eu acho que tem essas duas frentes, né? Como é que tu está avaliando essa estratégia do Sarto, especificamente, discursivamente e de imagem? Eu acho que essa dimensão do tema da segurança pública, ela tem a ver com uma disputa em que as situações não são só uma, né? Porque geralmente a gente pensa assim, é um cenário muito diversificado, com candidatos muito competitivos. O que é que eu quero dizer? Eu tenho o prefeito, como incumbente, ele é sempre competitivo. Ele tem a máquina, ele está indo para a reeleição, ele é forte e tal. Eu tenho um outro candidato, que é o partido do governador e do presidente, que tem força, que tem capital, que tem tudo. Então, é uma candidatura inevitavelmente forte. Nós podemos depois discutir o candidato, mas a candidatura pela sua estrutura e tal. Eu tenho um outro candidato, que é o deputado mais votado do Estado, com força da maior liderança de oposição nacional, também força. E tem um candidato que tem um recall imenso. Então, eu tenho pelo menos essas 4 bem posicionadas. Aí você me diz assim, em tese, todo mundo vai bater no Sarto. Nem sempre, né? Então, eu acho que o tema da segurança pública é o que faz girar de novo a oposição. Então, todo mundo se vira contra o Evandro.
Porque ele é quem tem a liderança vinculada imediatamente a ele com maior desgaste em relação ao tema, que é o governador Elmano. Se vira o Elmano, se vira contra o Elmano, e aí, lógico... Porque, na verdade, é contra o Elmano, né? Mas, na verdade, é contra o Evandro. É para bater nessa candidatura. Então, municipalizar o tema da segurança é buscar minar a campanha do Evandro. É, de fato, colocar o Evandro em muitos maus lençóis, porque, de fato, a situação do governador nesse tema tem sido muito delicada. Né? Então, e, de fato, assim, o tempo para responder a isso, que é um tema tão complexo, não responde em anos, dificilmente consegue-se uma resposta efetiva em tão pouco tempo, que é uma campanha eleitoral. Campanha eleitoral aparece o tema segurança, Perfeito. Porque é um tema que chega na opinião pública, é um tema sensível, né? Segurança e saúde. Isso. Né? Então, aí é muito interessante para o Sarto focar na segurança, na insegurança, para poder o povo se esquecer de como está a saúde da prefeitura, né? Para ele é uma beleza. Uma beleza. E aí também aquele discurso, tudo combinado. Vem o Ciro, né? Que o Ciro, inclusive, é pesado. Ele chama, né, criminoso e tal. Tem até uma frase dele aqui. Eu evito falar, mas é o jeito. O Ciro, a quadrilha em que se transformou o PT do Ceará. Quadrilha. Roubam em todas as oportunidades que tem para roubar. O Evandro é o candidato da organização criminosa. Quer dizer, pesado. Eles jogam com todo aquele léxico que o bolsonarismo mobilizou e consolidou muito bem a partir de 2018, né? Então, a campanha do Sarto, como você está mostrando bem via Ciro, ela está, digamos assim, recuperando isso. A única coisa que eu colocaria é o colocar tanta lenha nessa fogueira. Ajuda mesmo o Sarto, porque ele não é o candidato da segurança pública. Quem é o Quem são os candidatos da segurança pública, né? Em tese. O Wagner, que historicamente faz esse debate, inclusive fez toda a sua carreira política nesse ponto. Até depois a gente pode discutir isso, como é que ele foi tentar ampliar, como a Inês mostrou, trazendo outro tema que é central, como a saúde. E o André Fernandes, que bem ou mal está nesse léxico. Quem fala que o PT é uma quadrilha e tal, legítima e organicamente, é o grupo do André Fernandes, que sempre disse isso, né? Não o Sarto, não o Ciro, que estiveram um dia desse, né? Há alguns tempos. Então, acho que tem um jogo aí também. É óbvio que ele vai jogar essa lenha, porque impacta o Evandro, mas em algum momento vai ter que ser feito o cálculo de o quanto que aumentar essa fogueira vai favorecê-lo. É verdade. E tem uma coisa que a Camila comentou com a gente nos bastidores, assim, de que há de se ter um cuidado com o peso da artilharia, né? Bater demais, às vezes não fica bem visto. É já visto o Roberto Cláudio, que foi que perdeu a mão no ataque, né? Eu acho que é essa coisa, porque assim, o prefeito ele tem que fazer uma campanha para mostrar o que ele fez e o que ele vai fazer, né? Já que ele quer a reeleição. Ainda não chegou nesse ponto de mostrar o que ele vai fazer, né? Acho que a gente vai ver isso durante a campanha, quando começar mesmo. Mas, assim, beleza, vai bater nos outros, que ele quer tomar os votos do Evandro, especialmente. Acho que ele enxerga esse potencial de crescimento do Evandro e já quer minar isso para... Não, esse voto é meu, né? Porque é um eleitor ali que pode ir para um lado ou para o outro. Mas pode ser que ele também se queime muito nesse processo. Mas isso, essa violência as pessoas não gostam. Assim, a violência da própria campanha ser muito agressiva não é bom. Mona, eu não sei como é que vocês enxergam essa questão das fases, né? Porque, como você bem disse, a gente está na fase de pré-campanha. Talvez seja o momento de consolidar ali algumas imagens. Claramente querem pintar o Evandro de frouxo, de covarde. O Sarto fala isso verbalmente, né? Falou. Né? Pinta de frouxo. Traz para ele uma imagem de zoeiro, de popular, de periférico. Então, o momento da campanha é para isso, assim, é para afirmar essas... Eu sempre avalio o momento da pré-campanha como um momento de ensaio. Ou seja, as campanhas já têm trilhas de sentido a comunicar para o eleitor, não é? E na pré-campanha eu vou jogando, inclusive vou sentindo e mensurando o que é. É óbvio que a campanha são 45 dias, gente. É muito rápido que se passa. O que significa também que o cenário pode mudar muito rapidamente e demanda muita compreensão, muita produção de dados pelas campanhas de se o discurso está indo ou não. Então, é bom explorar na pré-campanha para ter essa ideia do que pega, do que não pega. Agora, ela também tem que ser assim muito sutil, porque, por exemplo, às vezes é isso. Ok, investir nesse discurso que o Evandro é frouxo, isso. O Evandro talvez seja o candidato mais desconhecido da população. Isso. Inclusive, do ponto de vista das redes, ele é o candidato que mais tarde profissionalizou, inclusive, as suas peças. Eu fui olhar o Instagram, né? Porque a gente está aqui.
A primeira peça mais profissional, assim, e tal, acho que é do início de julho. Então, assim, é muito tarde para um candidato que já tinha sido definido, né? Que é pouco conhecido e etc. Então, ou seja, a própria campanha do Evandro demorou a engatar nisso aí. Mas, por outro lado, então você gasta uma artilharia todinha dessa, ele é frouxo, ele é isso, ele é covarde, ele é não sei o quê. Quando chega lá na campanha, se o Evandro tem mais tempo de TV e tem mais recurso e tal, ele vai e monta uma história que, às vezes, isso talvez não cole. Então, você gasta uma energia danada, né? Só numa estratégia que pode depois não surtir. Olha aqui, Mona Lisa e meninas, nossos ouvintes, o Evandro é o que tem mais tempo. Até hoje, mesmo com que ainda pode fechar a coligação, certo? Que a convenção dele hoje é dia 3, sábado. Dia 3, sábado ou domingo, dia 3? É sábado. Então, até agora ele tem 4 minutos e meio. Olha aí. É quase a metade do tempo o todo, Sarto né? tem 50 segundos, né? Nossa, e 27 décimos, 29 décimos. E ele tem 4 minutos e meio. 4 minutos e meio já com as alianças. As atuais. Certo. Porque que acho podem que eles ampliar, estão cavando a aliança. Com que certeza. eles não querem aliança, eles querem um saco de gato, né? É um balai. É meio que o Catan lá na Calcaia. E, quer dizer, ele tem mais tempo. Ele tem mais tempo. Aí, então, ele tem que escolher. Vai também para as redes, mas ele tem mais tempo na TV. Naquela coisa formal que é. Aí vamos saber como é que vai ser a campanha do Evandro. Eu queria perguntar isso, assim, como é que tu está avaliando a campanha dele, assim, até agora? O Evandro, aquele jeitinho dele, calminho, papapá, não tem reações, por exemplo, a gente não viu até onde estamos gravando uma reação, por exemplo, ao que disseram sobre ele na convenção do Sarto. A camisetinha branca, como é que tu tá avaliando o formato? Basicamente, a propaganda é falando do apoio do Camilo. Apoio do Camilo, do lado. Lula, né? Esse formato, que é o que ele tem que explorar, que é o dos cabos eleitorais, e as pesquisas dão a força dos cabos eleitorais, né? O Lula puxa muito voto pro Evandro, o Camilo puxa muito voto. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa meio cansada já, né, Mona Lisa? Qual é o desafio aí do Evandro nesse sentido? Eu acho que o maior desafio, né? Eu vou bem aqui na trilha já dada pela Evelyn, porque polêmica modion, quem gosta e tal, eu acho que estamos chegando na saturação dessa imagem camilista de camisa branca, fala ponderada, tom conciliatório, no sentido de que não é bom uma liderança que tem essa característica, mas não é bom que quando você olha para um candidato, você não está vendo o candidato, você está vendo a maior liderança associada a ele. Né? Uma coisa é você fazer projeção, você fazer a sua influência política chegar para eleger alguém, né? Num sentido muito mais coesionado do que na projeção completa da sua imagem. Né? E eu digo isso assim, não é bom para os candidatos, porque parece sempre que eles não têm a substância para sustentar. Por exemplo, acho que o Elmano, em alguma medida, sofre disso. Isso pode se abater sobre o Evandro. E não é bom, no longo prazo, para o Camilo, porque os fracassos possíveis dessas lideranças vão para a conta dele, em algum momento. Né? Uhum. Então, acho que está chegando num momento assim. Acho que essa eleição, eu não poderia cravar e dizer que ela está cansada, que ela não vai surtir efeito. Não, né? Eu acho que a gente tem que ver isso, mas do ponto de vista, assim, da estratégia de longo prazo da comunicação desse grupo político que tem no governador Camilo Santana a sua liderança de referência, eu tomaria, assim, porque chega uma hora que é isso. Eu assisti um vídeo, aquele vídeo os vídeos do dia 5, que é o vídeo que o Evandro vai. É o mesmo vídeo que o Elmano fez no primeiro dia da campanha. Qual, a minha família. Qual é o vídeo? É no dia 5 de julho, ele se apresentando. Quem sou eu, o meu pai, sim. A minha mãe, a minha família. É o mesmo vídeo. Pega lá o vídeo do Elmano, acho que um dos primeiros, ele contando a história dele. Aí ele fala do pai e fala da mãe. Pega do Evandro, ele conta a história dele, fala do pai, fala da mãe. Não inova, né? Ok, que você diga assim... Tem que se apresentar. Todos os candidatos se apresentem. Mas, gente, assistam o vídeo, olhem o fundo, as coisas. É a mesma coisa, praticamente. Então, assim, acho que vai precisar, principalmente numa situação dessa, em que o candidato já chega com... O último candidato que usou essa estratégia está passando por uma situação complexa do ponto de vista da sua gestão de imagem, da sua avaliação. O Elmano, né? Exatamente, o Elmano. Aí vamos apostar de novo nessa estratégia, com o candidato que, como você está dizendo, os outros já estão todos explorando essa dimensão. O Sarto chama de covarde,
O Wagner diz que ele não tem autonomia ou que vai ficar aqui perdido sem ter o que fazer. Então, ou seja, há já um imaginário que pode ser muito mobilizado. Então, no caso do Evandro, ele tem esse desafio, e a campanha vai ter o desafio de mostrar, de fato, quem é esse candidato, qual é a sua proposta para a cidade, como é que ele vai conseguir realizar isso, obviamente com os seus padrinhos políticos, mas para além deles. Né? A marqueteira é a mesma, né? É a mesma, isso, é a mesma. Carla Cury, talvez... Agora, o detalhe, eu acho que assim, quem ganhou a eleição em Fortaleza na eleição de 2022 foi o Wagner. Isso. Eu só queria... Então, foi uma estratégia que não colou tanto em Fortaleza. Né? Que já tinha uma disputa, né? Sempre tem uma coisa do Evandro também que eu achei interessante, é que ele é mais vermelho que o Elmano na campanha. Vocês viram isso? Dele é altamente vermelhão. E aí eu fiquei pensando, o quanto que isso tem... também de estratégia para, digamos assim, bloquear, na medida do possível, as críticas que ele recebe dos outros também, como traidor, como não sei o que e tal, e que, em alguma medida, chega pelas críticas que a própria ex-prefeita Luiziane Lins faz. Ela acabou de lançar também agora o seu grupo, o campo de esquerda e tal, que é, de fato, vermelho e tal e tal. Então, isso também é uma coisa interessante de observar. O Evandro é mais vermelho do que o Elmano era, né? Tem videozinho para as mulheres. Então, o fato de ser um neófito também está sendo mobilizado do ponto de vista do enfrentamento disso na comunicação e usar mais o vermelho e explorar mais as insígnias do PT. Então, tem vídeo já sobre as mulheres e tal e tal e tal. Então, isso também é uma coisa interessante da gente observar. Essa história da Luiziane, eu acho que depois a gente vai ter que voltar, porque eu tenho reparado, na entrevista que o capitão Wagner deu para o UOL, né, na semana passada, teve sabatinas, o capitão falou muito da Luiziane. Bem, né? Falou bem. Diz que é próximo. Diz que é próximo dela, diz que, que vai defender o legado dela, vai restabelecer lá o Hospital da Mulher. Não, chamego elogiou. Isso significa muita coisa. Eu acho que, inclusive, aquela entrevista foi cheia de sinais, assim. Ele prometeu que não vai demitir todo mundo da prefeitura se ele ganhar. Então, assim, ele já tá. Ou seja, não tem um problema com ninguém. Eu só quero... Eu quero ver. Ser se o Wagner ganha, ele fica com esse papo. Eu quero ver uma prefeitura com Priscila Costa e uma padrinha da Luiziane. Exatamente, vai ser o caos. O inspetor Alberto. Esse povo. Deus me livre igual. Eu acho que o elemento Luiziane vai ser muito interessante. Então, de fato, a gente já tinha reparado nessa vermelhidão do Evandro, tentando puxar. Mas, assim, a depender da vice, que não está fechada ainda, né, a vice do Evandro, pode ser que o grupo vermelho realmente abandone mais a campanha do Evandro. Então, tem uma ameaça em relação a isso. Então, o PT... Uma parte do PT quer muito que seja a Luísa Sela, porque ela representa mais esse vínculo mais ideológico do PT, mesmo ela estando no PSB, enquanto a parte política mais pragmática que é a Gabriela Aguiar, que deve ser, inclusive, né? Assim, tá tudo levando a crer que deve ser ela. Vamos ver. Agora, só atualizando calendário. O Evandro, ainda falando do Evandro, ele recebe Lula na convenção no dia 3 e foi um esforço grande para trazer esse presidente, porque ele não tinha previsão do Lula voltar tão cedo para o Ceará. E o Lula vive no Ceará, né? Praticamente. E assim, foi um esforço grande, não tinha previsão. Só que quando o Lula veio da vez passada, pegou fogo na Assembleia Legislativa, não conseguiram fazer as imagens e tudo mais que queriam fazer para o Evandro. Então, conseguiram uma agenda do Lula. Lula chega na sexta-feira, dia 2, para um evento do Ministério da Educação sobre o pé de meia, vai lá para o PCM, e depois, no sábado, participa da convenção do Evandro, o que é uma coisa muito forte. Assim, eu enxergo isso assim, é uma dependência muito grande. Eles precisam enxergam isso. Mas a pessoa tem um cabo eleitoral como o Lula, tem que usar. Exatamente, muito. Tanto é bom, tanto faz efeito, que o André Figueiredo, presidente do PDT, afastado, deputado federal, não é por Lula vir. Que tal? Quer dizer, não é por Lula vir, porque o PDT, partido dele, é da base do governo federal. Certo? Aí, nesse ponto, serve. Aí, o mesmo PDT dele serve para meter a lenha no Lula, chamar disso, aquilo outro, meter o pau aqui. Que incoerência é essa? Que incoerência é essa? Venha, Lula, venha. Não é o cabo eleitoral? Então, venha. Quer dizer, incomoda realmente ao pessoal, a outra galera, principalmente ao Sarto, a presença do Lula. Perfeito. São 42% de aprovação. Assim, ninguém abre mão de 42% de aprovação. Assim. Exato. E lembrando que assim que terminarem as convenções, que o prazo é dia 5, sai rodada de pesquisa de intenção de voto. Aí a gente já vai ter um termômetrozinho, né, do efeito Lula na campanha. Porque aí sim, nessa vinda do Lula, vai ser a foto da mãozinha dada, não sei o quê. E vamos ver se
cansou, E já vai começar a ter o que for possível de captar de registro dele com o Evandro de tudo, vai de foto. Para durar até o final da campanha. Vai ter estoque de imagem. Mil fotos. Porque aí o Lula só viria, de fato, assim, já na campanha bem avançada, né? Camila Maria, e tu fez a Camila Maria... Onde é que eu arranjei esse Maria pra ti, hein? Camila Maria. Tu fez o levantamento dos gastos, né? Não, é porque assim... Gastando. É interessante que nesse momento a gente vê muita peça nas redes sociais e realmente a maioria é fruto de impulsionamento, eles já estão pagando. E porque existe essa possibilidade, inclusive garantida pela Justiça Eleitoral, de garantir o impulsionamento pré-campanha. Eles fazem ou pagando Inclusive, essa foi a confusão do Moro, né? Do julgamento, Pronto, que era quanto pode gastar na pré-campanha ou não e tal. E aí eles fazem isso usando fazendo pagamento direto pelo CPF deles ou pelo CNPJ do partido, nesse momento. Quando eles já conseguirem o CNPJ da campanha, aí tem que ser o pagamento vinculado realmente à campanha. Mas, assim, só para ter uma noção, gente, o Sarto é campeão. É por isso que a gente vê tanta propaganda do Sarto quando abre o Instagram. Ele tem muito mais anúncios impulsionados, tá? Então, para ter uma noção. Quem quer ver aquilo? Ele não é o que tem mais seguidores, ele tem 167.500 seguidores. E em um mês, ele botou 218 anúncios impulsionados com um gasto de R$54 mil, mais ou menos. Em um mês. Em 3 meses, foram R$103 mil, tá? O Capitão tem muito mais seguidores. Já tem 367 mil seguidores, tem 200 mil a mais, gente. Assim, tipo... E ele botou 20 anúncios impulsionados, gastou em um mês R$2.000, R$2.200. Ele está mais contido, digamos assim, né? Ainda não botou... Mas isso também tem a ver com o nível de organicidade das redes, né? Isso, Total. tem. Porque ele tem... Alguns precisam investir mais, né? Tanto. E ele já gastou muito em campanhas passadas, então ele está colhendo os frutos disso na agora. de 2020, ele e o Sarto foram destaques nacionais durante a campanha de gastos com impulsionamento. O Evandro... A André, nem botei a quantidade de seguidores. Ele tem muito seguidor. O André é um absurdo de seguidor, gente. Não, é mais tem de 3 milhões. É 1 milhão a 3 milhões? Olha agora. O André, eu esqueci de botar, mas é muito seguidor mesmo. Mas ele vive disso. Ele começou a trajetória dele nesse Ele vive disso. André Fernandes, no Instagram, tem 1,7 milhões. É uma loucura. Aí ele só, pelo que eu pesquisei aqui, ele fez 2 anúncios impulsionados até agora, gastou quase R$9 mil ele em é um outro mês. Também que não precisa. Você olha as postagens, ele é 9 mil curtidas. Isso. Ele não precisa desses impulsionamentos. Porque ele é apenas Agora, isso. Eu fiquei chocada. Teve um vídeo que ele botou, ele e o Bolsonaro, que no alcance dá para fazer até análise de para quem chegou, para quem foi entregue. Propaganda na TV, aquele eu quero comentar. Ele basicamente chegou só para homem. Não chega em mulher. Assim, o direcionamento é para homem. Eu achei tão estranho isso aí. Mas é o tema da segurança. Sim. E associar o Bolsonaro ao armamento, isso já é ruim para as mulheres. Sim. Né? Então, de fato esse público. É focado mesmo, né? Mas ele foca e pronto. Ele está do lado do Bolsonaro. Isso, né? esse mesmo. E falando sobre a segurança pública. Aí ele diz que o Bolsonaro é um governo exitoso nesse campo. Qual foi a política de segurança pública do governo Bolsonaro? Armar a população, né? Entregar na mão do povo. Isso foi o que fez as mulheres irem para o outro lado da rua. Sim. Né? Então, ou seja, ele dizer isso não é bom para as mulheres de Fortaleza, né? Então, do ponto de vista da lógica da campanha, também achei bem estratégico. Mas Camila, segue que depois a gente comenta, porque esse vídeo eu achei muito bom para comparar como é que os candidatos circulam nos multicanais, né? A capacidade assistam o vídeo lá na página do André Fernandes e é muito interessante. Tem um vídeo que é ele denunciando, inclusive, os gastos do Sarto com comunicação na prefeitura, 389 milhões de reais. O vídeo é muito bom. Ele andando e falando e tal, e ele vai e segue as placas assim. Aí depois eu fui ver ele com o Bolsonaro. Gente, ele vai ter que avançar muito no uso da câmera para a TV, para isso aqui. É muito enrijecido. Eles parecem que estão... porque o Bolsonaro a gente já conhece. Agora, ele parece que ele está meio constrangido. É o Talibã ali. Né? Ele está meio constrangido, assim. Ele está meio duro. E aí eu fiquei pensando nisso. É incrível porque não é só sobre a câmera, mas é sobre qual câmera. Né? Então, a linguagem é essa. O menino está lá falando pro celular, ele é impecável. Quando ele vai diferente para isso aqui... Ele já está diferente, porque ele está de terno. Ou seja, muda completamente. Isso é interessante,
Porque esse é o modelo, digamos assim, padrão da TV. Né? Então, como é que vai ser? Cadê, Inês? Qual é o tempo do André Fernandes? Pra gente saber quanto tempo ele vai ter de TV. Enquanto ele Inês tem mais do que procura... o Sarto. Enquanto eu procuro, vai falando aí. Não à toa, há rumores de que ele não vai participar de debates. Não vai participar desses programas, dessas sabatinas e tal. Tem essa possibilidade ele já de ele não foi participar. Para da Folha, né? Ele já se negou a participar da sabatina da Folha UOL. Então, assim, tem muito a ver com isso também, a performance. Se espremer, meu amigo, né? Se espremer, não sai nada, não. E é Mas difícil, UOL, e também essa ataque. coisa, né, de conseguir olhar, de conseguir impostar. Porque tem a performance antes de eu falar TV, dos minutos do André, aliás, falar logo, ele tem mais do que o Sarto. Ele tem 1 minuto e 49 segundos. Só o PL, né? Ele agora, o André Fernandes, só com o PL, teria um programa na faixa de 180 segundos e 37 décimos. Aí fui fazer a conta. Ô, dificuldade para fazer. Eu já estava fazendo aqui, ai meu Deus. Inês, imagina se fosse aqueles meninos lá do Luciano Huck fazendo aquelas contas que ninguém sabe. Eu não vejo, não. Eu me dá aguinha aquilo ali. Quando o menino começa, dividindo isso aqui, eu saio com aquele afervento meu juízo demais. Ora, para eu fazer essa conta aqui, aí foi, ele tem 1 minuto e 49 segundos. Mais que o Sarto. Ele tem na TV. Agora, quanto a ele não ir para a sabatina do UOL, essa sabatina do UOL era o UOL com Folha de São Paulo, né? Então, eles chamaram os 3 que estavam, eles olharam pesquisas, chamaram os 3 que estariam na frente. No caso, era o Capitão, o Sarto e o Caneco. Na pesquisa deles, inclusive, do Datafolha, né? Aí na data, isso. Aí o Caneco não foi porque ele não tinha o quê repercutir nas redes sociais. Primeiro, porque a galera dele, essa extrema-direita, não chama Folha de São Paulo, chama Foice de São Paulo. Foice, remetendo à logomarca do PCdoB, a Foice e o martelo dos comunistas. Então, ele não vai, ele ia fazer o quê lá? Para ser chamado de comunista, como agora o Capitão é comunista, né? Na boca da Silvana. Agora tá bem. É comunista. Acho que até vou falar com meu colega comunista agora. Pois é, que ele me chamava de comunista, né? Tu sabe, agora é ele. Até o fio de Eu vou dizer, a pontinha do cabelo. Eu vou dizer. O mundo gira, né? É comunista, que é a Silvana que te chama, a deputada Silvana. Pois é, o André foi isso, Evelyn. Ele não tinha interesse. Não tinha interesse primeiro também porque ele não sabe dizer nada, né? Que eu perguntasse alguma coisa sobre Fortaleza, ele não sabe. E ele não tinha o que repercutir com a galera dele. Dando entrevista para Foice de São Paulo. Pronto, Inês já tocou no outro ponto. Qual é o desafio do André Fernandes? É a diversidade do eleitorado. Porque ele só fala para quem já vota nele. Ele tem um teto, né, Mona Lisa? Tem um teto. E eu até não acho, de jeito nenhum, que é errado. Óbvio que ninguém tem bola de cristal para a campanha. André Fernandes pode ganhar a eleição? Pode. Mas eu nem sei se a campanha dele é para isso. Eu acho que a campanha dele tem muito mais a ver com um projeto de longo prazo, de fortalecimento do grupo político no Estado. 2026, fazer uma bancada na Câmara de Vereadores. Ele é um menino muito jovem, está no primeiro mandato federal, que é onde o couro começa a pegar mesmo, né? Então, acho que também pode ter um horizonte. De repente, não ampliar muito, ou seja, não querer ficar fazendo muitas concessões, porque, de fato, o Instagram dele é só isso. Você não consegue ver que ele fala para 1 milímetro além de quem já está com eles. É quase como... E aí isso é ruim pro Wagner, né? Porque, assim, se ele fecha e o cercado aqui, esse grupo é nosso e tá com a gente, vai ser difícil pro Wagner entrar um pouquinho. E como a Inês colocou, o campo conservador já está descredibilizando o Wagner de ponta a ponta, né? É por isso que o Wagner está sinalizando para os vermelhinhos, para a Luiziane, para esse pessoal. Eu imagino os vermelhinhos, para os amarelinhos, né? Para quem está descontente com o que está acontecendo, né? Então, ele está sinalizando, ele está indo... se movendo muito para o centro, né? Apesar de ainda falar que é conservador, que é cristão, e não sei o quê. Direita, ele diz. Centro-direita. Mas ele fica se puxando assim, né? E até falar do Wagner, que a gente não falou ainda. Mas só para finalizar aqui, ó. Evandro tem 53 mil seguidores no Instagram. O bichinho está precisando de uma levantada aí. Achei tão pouquinho. 53.400, vamos seguir para ficar 400 Botou 14 anúncios e pagou R$12.700 nesse mês aí que a gente está analisando. O Girão é que gasta mais do que ele até. Mas o Girão não vamos comentar, não. Agora, o ponto... O Wagner... nem merece. Porque a gente não falou do Wagner. Então...
O Wagner, inclusive, esteve no show do Moisés Loureiro na sexta-feira. Mulher, não foi. Ai, o Moisés postou. Ele estava lá na plateia. Eu postei a foto Gente, dele, eu fico revoltada. Eu queria ter ido nesse dia. Pois é, nós fomos no primeiro dia, as 3 cunhas Vocês fomos no quiseram primeiro ser dia. aquelas fãs de primeira fila. Vocês estão Aí perdendo quando os foi babados. sexta-feira, o companheiro Wagner estava lá, comunista. Ai, gente, eu com queria ter Daiane visto e tudo. Ainda tirou foto com o Moisés Loureiro. Eu ia ficar só vendo. Na hora da piada do Wagner, o Moisés fazendo as imitações das balas. Pá. E eu ficava vendo a cara do... Menino, E vocês viram a postagem do Wagner? Sobrou até pra mim, não sei o que, elogiou. sim, bem-humorado, Ele leve, é né? excelente disso, de construir uma imagem que passa para quem assiste, quem vê, essa ideia de que ele é uma pessoa do diálogo, Leve, que ele conversa, que ele não se sente agredido, né? E, menina, eu fui perguntar pro Moisés, o macho, e aí, como foi? Foi o único pré-candidato que foi, segundo ele, assim, que ele tenha visto, foi o único pré-candidato, se tivesse pagou o ido. ingresso lá, o Moisés nem sabia, que quando Foi viu na era lá o surpresa. Capitão Wagner. Disse que se tremia todinho, era falando do barulho das balas e se tremendo. Eu queria muito estar nesse dia. Também, louco, eu queria. fiquei doente. Menina, assim que o Capitão Wagner botou os pés no Via Sul, porque a gente tem uma rede de informantes, um companheiro que me segue no Twitter mandou, o Wagner chegou aqui no show do Moisés, eu digo, não acredito não. Se fosse mais perto aquele Via Sul da minha casa, eu tinha ido bater lá. Tinha de novo, né, Inês? Mas tem uma coisa que tem essa dúvida. O Wagner, então, ele está com dificuldade de formar aliança. Possivelmente vai sair sozinho. Já começaram a falar que o possível vice dele pode ser interno, inclusive, o Reginauro, que é uma figura também policial, como ele, enfim, um discurso... dos bombeiros, dos bombeiros, né? Ou seja, isso traz um elemento meio assim... Demonstra uma certa fraqueza, a fragilidade do Wagner nesse ponto, porque sabe que precisa de apoio para conseguir ganhar. A gente sabe do papel dos vereadores, dos cabos eleitorais, de tudo isso para conseguir conquistar voto. O prefeito vai ter, o Evandro vai ter. Sim. Mas tem essa história do recall dele e da força que ele construiu ao longo dessas eleições dos últimos anos. E tem até o Carlos Maza, que ele soltou... a gente fez uma pequena conversa, assim, discussão no Twitter uma vez, depois ele complementou comigo pessoalmente. Ele falou assim, o capitão não costuma perder muito voto. Quando começa uma campanha, ele está com X% lá, ele não derrete muito. O problema dele é que os outros sobem mais do que ele, né? Então, como é que... Pois é, mas como é que você está enxergando assim... A tendência, tem pesquisa que dá mais de 30% para ele, né? 33%. A tendência é mesmo ele perder, né? Não tem como ele segurar isso. Eu acho que o Wagner, ele deu uma entrevista e disse essa é a eleição da minha vida. Eu acho que é mesmo. Porque ele teve uma carreira ultra exitosa do ponto de vista legislativo, porque ele é um candidato de nicho e tem sempre aquela posição. Sempre teve boas performances no executivo. Eu atribuo muito mais a posição de que ele conseguiu organizar bem e, como liderança, esse lugar de oposição. Então, ele era forte, obviamente, porque ele é uma liderança grande, mas também porque ele representava esse anseio de disputa oposicionista que a cidade... Qualquer cidade precisaria, né? Então, dependendo das circunstâncias de eleições competitivas. Agora, ele tem esse desafio para mim que é estrutural, que é do ponto de vista de campanha, de ter recursos, de ter gente, de ter dinheiro, de ter visibilidade. E nem depois quero saber o tempo dele. Então, é uma coisa, assim, muito forte, né? E aí, o que acontece? Ele agora tem alguns desafios. Ok, ele não cai muito. Mas o que significa que ele vai cair? Isso significa que vai ter um campo onde ele não vai conseguir, a priori, crescer. Que é o campo que o André Fernandes já está lá. Esse aí já era. Certo? Então, Isso. 10, 12, 13 e tal, André Fernandes já segurou, é meu. Aí ele perde, vamos dizer, 6. Não é? E os outros continuam disputando ali. Isso. Então, acho que é uma eleição muito competitiva. Né? Então, o desafio para o impressionante, Wagner... né? São 4 candidatos em que a gente não consegue olhar para frente e cravar uma aposta. E com condições de disputa muito expressivas. Então, eu acho que a campanha é difícil para o Wagner por uma série de elementos. Ele é quase o candidato isolado, no sentido de que, por exemplo, o PL tem máquina, tem muito dinheiro, é o maior fundo partidário. O Evandro vai ter máquina forte, o Sarto vai ter máquina forte. Ele não tem. Ele é um liseiro do meio desse Ele aí. tá assim. Aí, ok, ele tem recall, mas ele também está começando a ter
e isso é uma coisa importante quando a gente olha para uma disputa, que é ele pode ter a fama de azarão. Ou seja, o cara que sempre está bem, quando chega na hora H, não vai. É o Morônio, aí fica com fama de Morônio. Pois Por é. sinal, ele tá até fazendo foto com o pessoal mormon. De vixe, agora fechou. E Mas tem- você falou um negócio, Monalisa, que talvez a ideia do Caneco, do André Caneco, não seja nem ganhar a eleição e tal. É fazer, fortalecer essa extrema-direita. E a gente vê muito claramente isso. A extrema-direita botou aqui na região metropolitana, perto de nós, quem? Doutora Silvana no Maracanaú, apostando nos votos dos evangélicos de direita nos bitolados de lá. Botou o coronel Aginaldo Isso, ali na na Calcaia, o Calcaia. marido da outra Da Zambelli, Zambelli. da outra que atira no meio da rua. E aqui o Caneco, tá entendendo? Eles querem fechar. A região metropolitana querem mais, fechar, né? Querem fechar isso, pode ser. É. Tá entendendo? Eles apostam nisso. E no caso do Wagner, então, ele tem esse desafio porque eles estão querendo fincar o grupo, porque isso é muito importante para eleger deputado em 26, senador e voltar à disputa forte. Então, o Wagner tem esse desafio, assim, direto. Ele nunca teve um desafiante direto nesse campo, onde ele sempre navegou com muita facilidade. Navegou tanta facilidade que ele não precisava nem fazer gestos explícitos. E é isso que está sendo cobrado dele agora. Você toda a vida ficou meio que sabonetando para o nosso lado. E agora quer dizer que é um conservador, que é de direita, que é não sei o quê? Né? Então, em direito Fortaleza tá lá, ó, descendo a lenhada nele o tempo todo, né? Então, ele agora tá sofrendo um pouco esse processo que ele fez. E aí, eu acho que o desafio do Wagner, para finalizar o terceiro, que ele é um candidato que aposta muito nesse discurso da independência, de que ele é isso, que ele é aquilo. E da moderação, Mas, né? de repente, a independência pode ser só o outro lado da moeda de ser sozinho. Na verdade, a independência é você vender positivamente o fato de estar isolado. Né? Então, ou seja, o Evandro tem, o Camilo é o Mano Lula. Todo mundo tem o André padrinho e Fernandes ele não tem tem. o Bolsonaro. O outro tem o Roberto Cláudio e o Ciro. E ele... Aí ele trouxe até o Caiado, né? Assim e tal. Mas o Caiado fez elogia o uma... Tarcísio, que manda matar o povo lá de São Paulo. Fazem uns discursos assim meio descolado da nossa realidade, que não conhece muito e tal, né? Analise, tu acha que a gente está, assim, passado o governo Bolsonaro, né, governo Lula agora, a gente está no momento de valorização da moderação ou continuamos extremamente polarizados? Porque a aposta do Wagner é muito nesse sentido, né? Precisamos parar de molecagem, de infantilidade, de polarização, de ódio. Vamos conversar, vamos dialogar. É uma aposta nesse discurso. Eu não sou nem extremista de um lado nem do outro. A gente tem espaço para isso nessa eleição municipal desse ano? Assim, eu acho que assim, esse discurso ele também é um discurso a nível local complexo, porque assim, só tem um candidato que de fato aposta na polarização, que é o André Fernandes. Certo. Ele é o único que de fato fala só para o seu público, bate diuturnamente nos petistas, mais até do que no Sarto e do que nos outros, né? Mas ele é o único que explora o debate da polarização. Os outros estão mais na disputa local mesmo, até mobilizam o nacional, criticam e tal, mas está todo mundo olhando aqui para esse pedaço. Então, eu não sei em que medida, por exemplo, ele vai conseguir se vender como o único que foge da polarização, certo? Porque o Evandro, como você disse, o que está sendo colocado nele como ruim pode ser apresentado como positivo, ou seja... estão chamando ele de frouxo, de covarde, não sei o quê, mas ele vai dizer, não, eu sou ponderado, eu não sou da briga, eu converso com todo mundo, eu não sei o quê, eu fui presidente disso, eu não tá. Entende? Aí o Sarto vai, não, eu só bato no Evandro, né? Eu não bato muito nos outros, eu converso, eu tenho e tal, eu tenho uma relação com a Câmara. Não, então, o Sarto agora é só entrega, receba, sei lá, Receba. Eu sei de fazer o raio do Não quero lá meme. receber nada daquele homem. Deus me livre. Então, guarde. assim, eu acho que mas- Não, sei e o Roberto se Cláudio pega, pediu tá, para Evelyn? todo mundo ser sarto. Hoje, no discurso do Quem Roberto pediu? Cláudio, Roberto Ah, Cláudio, no discurso da convenção, a partir de hoje todos nós seremos sarto. Seja sarto, Deus me livre. Será que vão fazer as máscaras do Sarto, hein, Inês? Cinco Gente, chagas. agora- Ei, Monalisa, só que tu pediu Pois não. quantos minutos, tempo quantos do- o do tempo Wagner. do Wagner? 67 segundos e 61 décimos, ou seja, 1 minuto e 7 segundos, né? Tem mais As do minhas que o contas. Sarto, É, porque mais de do que o fato Sarto, o meu que Brasil é maior. É 50 segundos só o Inês, mas peraí, mulher, eu fiquei encucada. Aqueles 180 segundos dá 3 minutos, né, não?
Não, mulher. Não é Cybertrainer 18? Não, do André Caneco, do né? Caneco. Isso, é porque eu... Não, é 180. 180 dá 3 A minutos. Evelyn ficou igual os meninos do Luciano Huck fazendo as coisas. Mulher, não, eu não posso lidar com número, não dá, não. É a pura ignorância. Mas deixa para lá. Só com não, senhora. Tá Fala aqui, o aqui, André Bedu. Fernandes, só com o PL, terá um programa na faixa de 108 segundos. Você que viu. Não, Tu todo falou mundo 80, falou tu falou 180, 80. filhota, viu? 108,37. Inês queria dar mais 2 minutos pro André Não, Fernandes. ou seja, 1 minuto e 49 segundos. sim. Eu até li aqui. Não, mulher, mas tu disse 180. Todo tá, mundo ouviu Aí a gente 180. Não achou é que a 180, é 108,37, que resulta em 1 minuto e 49 segundos. Isso, só Pronto. o PL. Se ele Só com o conseguir PL, mais se ele aliados, conseguir, ele... Mas a Reborreia Pequena já foi toda pro Sarto, embora não tenha nada de segundo. Tu tá entendendo? Esses pobrezinhos aqui, não tem nada de segundo. Esses que eu disse o nome aqui, tá entendendo? Pois é. A Gi Aí- e tal. porque para ter tempo tem que ter uma PRTB, representação lá o nome específica. aí, Gente, olha, a gente avisou, né, que a conversa era boa. Deixa eu só... Monalisa, a gente nem apresentou direito que a Monalisa é coordenadora do Laboratório de Estudos de Política e Mídia da UFC, professora do curso de Ciências Sociais, cientista política também, assim, de quebra, porque é a pessoa que estuda os partidos políticos e tudo mais. Vocês estão preparando pesquisa lá no LEPEN esse ano para avaliar essas eleições? Como é que tá? Olha, assim, a gente tem uma... Mais recentemente, a gente tem dedicado uns esforços mais a o estudo de um tema emergente, que é o da violência política de gênero, né? Inclusive, Fortaleza, vamos ver no que 100% isso... homens candidatos e... Exatamente, né? um impacto muito expressivo. Mas, de um modo geral, apesar de que a gente não tenha, a priori, nenhum projeto sistemático de, digamos assim, analisar as campanhas e tal, a gente sempre faz, né? Porque nós somos um grupo de pesquisadores que estamos todos envolvidos com esse tema. Então, não tem um projeto, vou dizer assim, tem um projeto aqui, nós vamos fazer isso e tal, mas todo mundo vai estar fazendo uma pesquisa nos seus temas mais específicos. Porque, de fato, tem o grupo que estuda mais legislativo, então vai ficar de olho na eleição dos vereadores, né? A Paulinha Vieira, a Gabriela olham mais por esse campo do legislativo. Eu olho mais para esse campo das campanhas eleitorais, a TV, as outras mídias, né? E os outros analistas de conjuntura, o Marcos Paulo, Cleiton, Emanuel, a Monalisa, vão também ficar aí fazendo esse acompanhamento sistemático. É bom demais, né? São os nossos Meu consultores Monalisa para colaboradores. São os a Monalisa Torres. É, a Torres. são os nossos consultores para Ave assuntos Maria, especiais, sem porque é muito senso de difícil. povo, é. A Maria, a gente sempre pede socorro e agradecemos muito a ajuda. Agora é o momento do desabafo, a gente vai fazer o momento do desabafo, o Comecem. momento do recadinho, que é o momento de Escunhã. Cadê Inês Aparecida? Bem Isso. rapidinho. Foi uma Cunhazete que pediu para a gente denunciar aqui a falta de iluminação na parte do campus do PC, do lado da Mr. Hall, que é muito escuro, o pessoal que estuda de noite fica muito preocupado, tem muito assalto ali naquele PC, mas isso é um problema crônico. Sim. E falta também de policiamento. E aproveitando, mandando um cheiro para ela, para Angélica Rodrigues, que pediu esse descunhão. Agora, deixa eu fazer atualizações em Caucaia, que eu falei aqui no outro episódio, Mona, sobre a região metropolitana. Em Caucaia, o Deusinho Filho aderiu, o partido dele, né, que é o União Brasil, lá em Caucaia, aderiu à campanha de Emília Pessoa, que é do PSDB. Então, Deusinho vai continuar vice. Em vez de ser vice do Valim, com que ele se intrigou, ele poderá se intrigar agora com a Emília Pessoa. Terá essa oportunidade. Se eleita, né? Se eleita a bichinha. Outra atualização em Maracanãú, mulher, depois né, que deram uma rasteira no Bruno da Madeireira. Bruno da Madeireira era o candidato a prefeito, né? Roberto, a Silvana e esse Bruno da Madeireira. Bem novinho ele. Até eu falei que a intenção dele mesmo era lançar o nome dele para candidato a deputado. Mas ele é do PSD, do Domingos Filho, e o Domingos Filho aderiu também ao Roberto Pessoa, menino. Roberto quase Pessoa, 100%. É outro balai de É gás. quase Roberta 100%. é intensa, É quase 100%. Pois É impressionante. E o Agir, que é esse partido que é um pouco desconhecido, do Carlos Kleber, que é o presidente, gente muito fina, quando ele manda os zap pra gente,
é uma delicadeza, delicada. Eu gosto de gente assim, que a gente até... Exato. A Evelyn até achou graça do nome Agi, mas ele nem se zanga, nem nada, bichinho. Pois então, a Agi não acertou apoio com o Catanho lá em Calcaia, não. Ainda que está a em gente aberto? falou porque eu vi um card, tinha lá o nome, Agi, papapá, e eu falei. Esse não, Inês, não tá. Aqui, em Fortaleza, o Agi vai apoiar Sarto. Mas lá em Catanho, lá em Calcaia... Lá em Catanho... Tá, olha aí, já fez a conexão, Inês. Catanho, não decidimos ainda. Houve uma conversa há 2 anos que ele disse, mas não era definido. Não é porque botaram lá o nome do seu partido. Pronto. Tem, Evelyn Mulher, Rebouças. o meu descunha, na verdade, não é nem um desabafo. É só um comentário para registro. Eu vou aproveitar que a presença da Mona Lisa e já pedir um comentário dela Eita. sobre o pronunciamento do Lula, né, no domingo. O que eu queria entender, na verdade, é se existe algum tipo de limite, né, imposição de limite da legislação, porque, assim, é tão importante um pronunciamento em cadeia nacional, foi em torno de 7 minutos a fala dele, ele tocou de A a Z, né, fez referência, começou fazendo referência ao governo passado, dizendo que o Brasil foi destruído, que durante o governo dele houve avanços, mas um projeto de destruição colocou tudo a perder, programas importantes como Minha Casa Minha Vida foram esvaziados e tudo mais. Ele começa com essa crítica, depois ele começa a investir na agenda positiva pesada. É claro que tem muita coisa que você pode dizer, mas não é também assim não sei o quê. Mas assim, uma construção de agenda positiva, um tom muito interessante, tranquilo, leve, conversando, né, chamando a população de meus amigos, minhas amigas, papapá. Eu considerei... Fala coisas importantíssimas, tipo, o Brasil voltou a se encontrar com a civilização, né? A volta da civilidade. E fala também, eu achei um ponto alto, que foi o lance do protagonismo internacional do Brasil, né? O Brasil volta a ser olhado, visto com respeito pelos países, né, pela comunidade internacional. Citou vários eventos que vão acontecer aqui no Brasil. Acho que tem um evento do climático no ano que vem. Sim, tem o evento do G20 e tudo. Então, assim, eu queria tentar entender, já que o Lula não é um cara de rede social, ele não faz a livezinha semanal dele como o Bolsonaro fazia, e tinha muito sucesso, porque não só repercutia entre o público dele, quanto era repercutido pela imprensa, ganhava, ele conseguia driblar os filtros e pautar mesmo o noticiário. Como o Lula não tem essa pegada, se não poderia ter mais um investimento mesmo nesse tipo de comunicação, né? Que tem uma regularidade maior, né? Uma regularidade assim, maior. Ele fez semanal, não, mas... exatamente, não, de jeito nenhum. Com bom senso, mas aproveitar mais esse espaço. Ele pegou o mote do 1 ano e meio de governo. Sim, né? Então, era só para saber assim, se existe alguma... Eu não sei, eu vou pesquisar e vou trazer essa resposta no próximo episódio, se há limite. Ou se ele pode fazer à torta e à direita. Eu acho que o pronunciamento ele é um recurso bem específico, né? Ele é um pronunciamento em cadeia nacional e tal. O Lula tem feito uma estratégia, inclusive, eu acredito, de uso, inclusive terceirizando, né? As ministras, por exemplo, a Marina já foi, a Anísia já foi. Então, em momentos específicos que se referem também aos seus temas, a Cida, então, as ministras falam, né? Outros ministros falam quando tem a ver com o seu tema mais diretamente específico, e o presidente faz nesses momentos centrais. Tem uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente pensar, isso é muito de, as redes sociais, mas a gente falou disso, da importância de autenticidade para a produção da imagem pública, inclusive uma imagem pública efetiva. Os candidatos, por exemplo, como o Lula, ele não tem, assim, não dá para forçar uma coisa, porque ele não tem, o Lula não tem nem WhatsApp, tem celular, todo mundo diz sabe, isso. Então, né? não adianta ficar inventando que ele é um homem. Exatamente. Pois ainda que ele tenha feito a sarrada naquele tempo com os jovens e viralizou a foto e tal. Mas é isso. Nesses casos, o que você faz? Quando você tem um candidato que ele não é mergulhado naquilo, você vai, em outros momentos, pegando os contextos espontâneos que servem para as redes e você mobiliza. E você faz, que eu acho que a campanha dele fez bem em 22, que é a conexão com os influencers, com a juventude, com quem já está nessa linguagem. Então, para esses candidatos, eu acho que é isso. Eu concordo com você. Acho que, de um modo geral, a gente sempre quer mais da comunicação presidencial, principalmente pelo papel estratégico que ela atua nesse sentido ainda de disputa que a gente tem, de polarização, né, de desinformação. Tudo isso é muito relevante. Acho que, até para os meios tradicionais, onde eles são mais afeitos, precisa melhorar,
Mas eu acho que tem mais ou menos os caminhos aliados que eles já encontraram. Seria mais ser efetivo nisso, né? E acho que o ajuste fino para os 2 últimos anos de governo vai ter que ser esse. Pronto, um tema para aprofundarmos. É um tema e, assim, já nota-se diferença depois que o Paulo Pimenta saiu da Secretaria de Comunicação. Sim, deu uma porque melhorada. o Sidônio foi chamado para resolver, né? O marqueteiro da campanha. O Lula começou a dar entrevistas em rádio. Perfeito, isso aí ele é bom. Sabe? Apesar de falar umas besteiras, né? Sim, mas a comunicação é o risco, direta né? dele funciona muito bem. Muito bem. Então, assim, isso vale para outra análise mesmo. Mas é isso, porque ele agenda, né? Ele agenda demais e aí consegue. E tu, Cunhande? Vai, desabafa aí. Primeiro, um retorno que eu tive de uma Cunhanzete que tinha passado pra gente. Foi um discunhã passado aí, falando do VLT, que é bacana e tal, mas estava meio largado. Inclusive, não tinha nenhum aviso das paradas. Ela me encontrou no show do Mestre Ambrosio, lá no Dragão do Mar. Aí ela falou assim, olha, eu nem ouvi o episódio, mas eu sei que vocês falaram, porque já botaram um aviso sonoro agora. Olha aí, tá vendo? Olha o retorno. Cunhãs, serviços de utilidade pública. Então eu vou fazer uma pessoa. Também Cunhazete ligou e disse que os ônibus. O prefeitura não disse que tem Wi-Fi? Diz que é raro o que tem. Raro, tudo raro, mentira da prefeitura, da Prefs. É bem raro. Prefs, bota Wi-Fi nos ônibus. O pessoal tá pedindo, diz que não tem, não. Esses Wi-Fi aí também não pego, não. Pronto, Nunca peguei, tá não. Enfim, bora ajeitar isso. Bora ajeitar isso. Aí, vou deixar também só uma recomendação. O Observatório da Branquitude, que lançou neste mês de julho, o boletim A Supremacia Branca, a Branquitude Organizada, que reúne textos que refletem sobre mecanismos de desigualdade que são operados pela racialização da população preta, de um lado, e pelo apagamento da raça, do lado dos brancos. Enfim, tem toda uma série de questionamentos, de reflexões, muitos artigos. E a gente vai deixar na descrição do episódio o endereço para quem quiser dar uma conferida, quem se interessar pelo tema, né? Porque é uma discussão muito rica, muito interessante mesmo, do Observatório da Branquitude, tá bom? Então, recado dado. Deixei aqui na mesa também, 2 livros da Fabiana Moraes. Esse aqui é o mais novo, acabou de chegar. Ó aqui. Ter Medo de Quê? Texto sobre luta e lantejoula, Fabiana Moraes, para quem gosta de jornalismo. E pensando. Texto da Fabiana é maravilhoso. Ave Maria, um texto maravilhoso. A gente ama demais, Ave Maria. E chegou agora. Lindo, maravilhoso. Vamos aos cheiros? Bora. Tem só um cheiro, bem rapidão. Manda. É para o grupo Culture-se. Ouvintes assíduos das Cunhãs, não falarei nomes para não entregar, mas sabem quem são. Um beijo pro Culture-se, essas Como é o nome? Cunha. Culture-se. Culture-se. Tá bom. O meu cheiro era para Angélica Rodrigues mesmo e pronto. Eu tenho para Hoje Laís. eu tô um pouco cheio, tem dias que eu tenho assim uma A lista. fila. É. Hoje não. Ó, eu vou mandar para a Laís, que é estudante de psicologia lá da UFC. Foi aniversariante do dia 28. Lá estava eu dando uma aula na parte externa lá da faculdade, né? Fazendo os meninos gravarem passagem, não sei o quê. Quando vem a menina da sala do lado, assim, ai, meu Deus, é uma cunhã, ai, não sei o quê. Acho que tá engraçado. A Camila é muito emocionada. Aí os meus alunos assim, professora, como é ser famosa? Eu falei, minha gente, grande fama. Olha, acaba com Eu isso. queria minha parte em Pix. Eu também. Ele acaba com isso, tipo, fica se gabando, porque tem gente que diz que a gente se gaba, né? Tem que se Mas gabar. vocês podem, vocês gente são pode as se gabar. rainhas da podosfera política do Ai, Ceará. não, Pode. não, a Não, gente não é pode. ninguém se gaba, não. O povo vem, que a gente pode fazer. Mas é muito fofinha, muito... Ó, cheiro, Laís, cheiro. Parabéns, viu? Parabéns, fique bem. Manda cheiro também, Mona Lisa. Eu vou mandar cheiro, então, para minha turma do Le Pen, para que a gente fique bem animado aí para fazer essas reflexões ao longo da campanha. E vou mandar cheiro para minha mãe. Eu tô igual a Xuxa, para minha mãe, para meu marido, para meu irmão. Especialmente para vocês, Mas, né? afinal, eu só quero agradecer demais. Assim, uma satisfação imensa, um prazer enorme, assim, conversar com vocês. E uma honra ter Está vindo aqui, aqui belíssima. nesse estúdio maravilhoso. Minha filha, viu? volte sempre, viu? Volte sempre. E, Pensa- pelo ela amor de pensa Deus. que fica assim, só é uma vez. Oxe, Não, pra lá. Ave Maria, eu perturbo essa Mona Lisa, viu? Eu perturbo a bichinha a sempre Evelyn ali, perturba. sempre ali a postos para colaborar. Mas é bom assim, E a é gente- inteligência compartilhada, é bom demais. E assim, esse episódio hoje acho que tá recheado, viu? recheado. Bem recheadinho mesmo. E fomos Obrigada demais, obrigada disciplinadas, demais. porque nem estouramos demais o tempo, Não, Adriano, senão eu tava 3 aqui caçando a gente, não tava, não. Faça as contas, não. Faça as contas ali, 63, 34. Pronto. Pois, gente,
chegamos ao final de mais um episódio. Agradecemos demais sua companhia. Muito, muito, muito obrigada. Reforçando, se quiser, se puder nos apoiar, tem muitos caminhos. Dá 3, na verdade, não são muitos, né? São 3 formas. Uma delas, você consegue ver aqui pelo Pix, aliás, pelo Apoia-se, né? Pelo QR Code que está na tela, se você está nos vendo pelo YouTube. Então, você vai direitinho para a nossa campanha do apoia.se/rascunhaspodcast. Também pode ser Pix e pode ser pelo Orelo, tudo na descrição do episódio, tá bom? Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie, gravação e edição aqui da Pro Produções, espaço maravilhoso. A música tema é Barroada Gagá da Banda Breculê. E é isso, gente. Brigadão. Até a próxima semana. Tchau.